A gente começa o programa de hoje com uma matéria especial sobre a origem do nome manga larga dado à raça manga larga machador. Existem 3 versões oficiais, uma delas envolve uma fazenda localizada em Pati do Alferes, no estado do Rio de Janeiro. Confira na reportagem de Carla Sena. Talhadas na madeira, 2 palavras. Juntas formam um nome forte, que hoje é paixão nacional. Situada à margem da Estrada Real, no caminho das Minas, a fazenda Manga Larga é resultante da sesmaria concedida em 1715 a José Mendes de Carvalho. Muito mais tarde, por volta de 1840, essas terras foram adquiridas por um abastardo fazendeiro, Francisco Peixoto de Lacerda Werneck. Como já se viu, há muitas histórias que cercam o manga larga machador. Uma delas se refere à origem do nome. Narra a história que o príncipe Dom Pedro, ao ver o desembarque de 2 animais no porto do Rio de Janeiro, nomeou o primeiro como Sublime. O segundo, por ter um andar diferenciado, comentou: Nossa, que mangas largas tem esse animal. E manga larga lhe ficou como nome. A segunda possibilidade é ligada ao nome de Gabriel Francisco, o barão de Alfenas. Em viagem à cidade de Barbacena, ouviu de um cego e arruinado criador os seguintes versos: Senhor ilustre barão, ouça a voz do seu vassalo. Vou contar-lhe com respeito a história do meu cavalo. Tomé de Souza é quem trouxe nos teus navios de carga um cavalo da rainha de nome Manga Larga. Os avós de meu cavalo foram sempre a companhia dos homens que guerrearam em Pernambuco e Bahia. Só mesmo assim eu podia confiar meu tesouro. Meu cavalo Manga Larga é todo feito de ouro. Comovido com o drama, o barão adquiriu o potro por 100 mil réis. Indagado por qual nome daria a raça, disse: Manga larga, certamente. Mas ainda existe uma outra versão sobre o nome e se refere à fazenda Manga Larga, situada aqui em Pati do Alferes, no estado do Rio de Janeiro. Essa fazenda foi de propriedade de um abastardo fazendeiro. Testemunha da alta qualidade alcançada pela família Junqueira na seleção de cavalos, adquiriu alguns exemplares. Pela cidade, quem via esses animais logo se referiam: aqueles são os cavalos da fazenda Manga Larga. E assim ficaria conhecida a raça, animais de tipo e andar manga larga. Por isso, viemos conhecer de perto um pouco mais desse lugar tão representativo para a raça. Uma propriedade com 120 hectares. E quem foram os primeiros proprietários aqui, você sabe? Pois é, a história é longa, mas teve um Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, que foi o que acredito que tenha investido mais. Os outros vêm de Brasil Colônia. Aí houve um desenvolvimento, nós estamos falando em 300 anos. E nesse período de 300 anos, vários proprietários, da mesma família, mas vários proprietários. Esse que eu falei agora, ele talvez tenha investido mais. Inclusive foi ele que construiu uma segunda sede, onde ele recebia mais a parte social. E essa fazenda aqui ficou mais na parte de comércio, de trabalho, de investimento. A sede de cima hoje é um hotel. Por aqui se preserva muito daquela época. Mobílias, decoração, objetos que contam um pouco da história de quem viveu aqui. Do relógio que parou às 6h05 de algum dia, de algum ano, e nunca mais serviu de orientação para ninguém. Quantos anos tem essa propriedade? Pois é. De registro de propriedade, nós estamos remontando a 1715, início do século XVIII. E com o passar dos anos, houve a necessidade de restauração. Você tem um piso que tinha cedido, foram trocadas as vigas principais, foi trocado o forro, né? Então esse trabalho foi rápido, nós temos em 2 anos, 3 anos de obra pronto. Mas mantendo o original, né? O máximo possível. O máximo possível. Dentro do possível,
o máximo, mas transformando numa coisa mais funcional. Veja o antes e o depois. A escadaria foi preservada. Estruturas de madeiras entrelaçadas e preenchidas com barro, técnica conhecida como pau a pique, muito utilizada na época do Brasil colônia. Parte dela foi preservada. Nós deixamos esse trecho, vai ter um vidro para as pessoas verem, poxa, mas era assim que era construído? Não tinha cimento. O teto e as sancas também foram restauradas. As cores originais e os detalhes contam um pouco sobre a riqueza dos barões. Tem também os tachos, de quando a luz elétrica não fazia parte do contexto. Eles colocavam madeira aí dentro e tocavam fogo para iluminação de pátio, não dentro de casa, que era uma fumaceira danada, mas aí fora eles colocavam para ter uma iluminação. Você tem que lembrar que nós estamos num tempo que onça vinha no pátio da fazenda, né? E como fica o futuro dessa propriedade? O casarão ele vai receber várias mostras. Então, o cavalo manga larga é o principal. Mas nós vamos ter pinturas de Jean-Baptiste Debré, nós vamos ter a história e a saga de Manuel Congo, um líder negro que morreu enforcado, foi debelada a revolução dele. E nós temos o batistério, a folha de batismo de Joaquim Osório Duque Estrada, o cara que fez a letra do hino nacional brasileiro. Uma viagem no tempo. Lauro é o zelador da fazenda, que tantas histórias possui, contos que se eternizaram nos livros e que se materializam em tantas cidades, como Pati do Alferes. Em cada canto desse Brasil, o nome Manga Larga Machador pulsa.